Via Justiça de hoje, nós vamos falar sobre o marco legal das startups. Nossos convidados, o juiz Adilon Claver de Rezende, da Segunda Vara Empresarial de Belo Horizonte, e o advogado Valfrido Vardi, autor da ideia de sociedades anônimas simplificadas. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Valfrido, como ver este novo marco legal? Primeiramente, Carmen, me permita agradecer o honroso convite para estar neste programa tão importante para a comunidade jurídica do Estado de Minas Gerais, mas também para a comunidade jurídica do Brasil inteiro, e especialmente ao seu lado e ao lado do doutor Adilon Claver de Rezende, eminente magistrado das varas empresariais de Belo Horizonte, onde eu tive a oportunidade de militar algumas vezes. Portanto, é para mim uma razão de honra especial estar aqui falando para vocês. De fato, nós precisávamos no Brasil há tempos do que a gente chama de sociedade híbrida, Carlos, que é um misto de sociedade contratual e sociedade institucional, ou seja, uma sociedade que tivesse a plasticidade das sociedades contratuais disciplinadas pelo Código Civil e, ao mesmo tempo, a capacidade de captar recursos por meio de oferta pública das sociedades anônimas, de um modo geral. E aí, nós sugerimos lá em 2012, fizemos um anteprojeto de lei que instaurava, que instituía um regime especial dentro da lei de sociedades anônimas, basicamente criando um novo regime dentro do regime geral das sociedades anônimas, para as sociedades anônimas, aquelas de pequeno porte, para que tivessem, basicamente, menores custos de organização, de manejo e administração e pudessem, assim, no contexto desses menores custos, também buscar no mercado de acesso, no mercado acionário e também no mercado de dívida, ofertar valores imobiliários para se capitalizar, para obter recursos da maneira mais barato do que obteriam captando com bancos no mercado de empréstimo, né, de dinheiro a juros. E esse projeto tramitou tanto no Senado quanto na Câmara e foi, então, ao fim e ao cabo, inserido na Lei Complementar 182, que vem sendo chamado de Marco Legal das Startups, mas que contempla esse novo regramento que é aplicável não apenas às startups, mas também às empresas que já existem, que já exercem atividade empresarial, já estão organizadas, que podem estar organizadas sob forma de limitada e podem ser transformadas em sociedades anônimas e ingressar nesse regime, ou então ser constituídas na forma de sociedade anônima já nesse regime, desde que preencham as condições para adesão a esse regime especial. Perfeito. Doutor Adilon, como que o senhor vê esse novo marco legal? Explica para a gente o que é uma startup. Pois é. Primeiro, é uma honra muito grande retornar ao Via Justiça e ainda mais ombreado aí pela companhia, né, do professor Valfrido, grande referência na área. Olha, as startups nada mais é do que a inovação do modelo de negócio, a inovação tecnológica de produtos ou serviços, né? É uma ideia que surgiu bastante antiga, depois da Segunda Guerra Mundial, lá no Vale do Silício, né? Floresceu por lá, criou as chamadas Big Techs, né? Hoje aí atuando no mercado, como Google, Microsoft e várias outras, todas startups, porque vieram com uma linguagem diferente, com um modelo diferente de inovação. No Brasil, já há bastante tempo que essa atividade vem sendo desenvolvida no campo das startups. Não sei se é do conhecimento de todos, mas Belo Horizonte é um dos polos brasileiros de desenvolvimento e fomentação das startups. Não sei se ainda funciona, mas tinha ali no bairro Floresta, inclusive, um local, um espaço próprio para as startups, e algo que eu conheço bem, porque eu tenho um filho que é um instituidor de uma startup e eu acompanhei todo esse processo lá. Por isso que eu sei dessas informações, especialmente em relação a Belo Horizonte. Mas
o marco legal vem regulamentar uma situação que já existia, na verdade. O investidor anjo, toda essa situação já se convivia com isso, mas não tinha uma regulamentação própria, o surgimento de riscos para capitalização, né, para esses aportes financeiros tão importantes no momento de se criar uma startup, de trazer uma ideia nova, seja na gestão do negócio, seja no produto diferente, seja no serviço diferente que é oferecido pela empresa, ou às vezes tudo isso junto, né? E o marco legal, acho que ele veio dar aí uma luz nesse meio que até então julgava com as regras jurídicas existentes no mercado. Em boa hora veio esse marco legal. Agora, me parece que ainda é tímido, não sei se o professor Valfredo compartilha do mesmo entendimento, mas eu acho que precisamos avançar bastante, evoluir realmente na legislação e entender que o mundo ele muda, o mundo é dinâmico, o mundo está sempre trazendo novidades. E a startup é isso, é a inovação, né? Basicamente, é a inovação. Fica a pergunta para o senhor, doutor Valfredo. O senhor considera tímido também o marco legal, apesar da importância? Eu acho que ele é um passo muito importante na medida em que, em primeiro lugar, se permite organizar uma sociedade anônima de uma maneira mais simples e mais barata. Por que mais simples e mais barata? Primeiro, porque você pode ter uma sociedade anônima com um diretor apenas, não precisa ter 3. Sem conselho de administração, publicando os atos obrigatórios na internet e não mais em jornal, que custa uma fortuna e que não fazia o menor sentido, o jornal vai para o lixo. Senhor? Até o limite de 78 milhões, me parece. Exato, até o limite de 78 milhões, que é a condição básica para aderir a esse regime. Né? Ter uma receita total de até 78 milhões. E outra coisa importante, a possibilidade de distribuir dividendo de maneira desigual. Ou seja, o doutor Adilon colocou 70% do dinheiro e eu coloquei 30%. Mas o doutor Adilon acredita que o meu trabalho é importante. E aí nós decidimos rachar meio a meio os lucros. É uma maneira de remunerar o trabalho. Não nos esqueçamos que nós perdemos a sociedade de capital-trabalho que era disciplinada pelo antigo, já ultrapassado, a não ser na parte de direito marítimo, Código Comercial, já revogado. Então, isso tudo é muito importante. Também importantes as inovações a que se referiu o doutor Adilon, que dizem respeito a aspectos particulares e as peculiaridades das startups. É verdade que isso não resolve, o doutor Adilon tem toda a razão. Isso apenas, isso que foi feito na Lei Complementar 182, não cria o que a gente chama de mercado de acesso, que é a possibilidade dessas empresas buscarem recursos por meio de ofertas públicas na Bolsa de Valores. Na realidade, mais do que na Bolsa de Valores, no chamado mercado de valores imobiliários por meio de ofertas públicas. Para isso acontecer, a CVM precisa regular o que se chama de mercado de acesso, que é basicamente são aquelas ofertas de valor menor. A lei complementar já faz referência a ofertas até 500 milhões de reais. Né? Na realidade, há companhias que tenham receita até 500 milhões de reais poderão participar desse mercado de acesso. Então, imagina o seguinte, uma empresa que está começando agora, que quer captar 10 milhões de reais, 20 milhões de reais, 30 milhões de reais, não existe mercado para ela ainda. Ela não pode fazer um IPO, uma oferta pública inicial, ou ofertar debêntures, títulos de dívida. Hoje ela não pode. Mas assim que a CVM regular, vai poder se organizar sob forma de sociedade anônima simplificada e ofertar para qualquer pessoa, observadas determinadas condições, as suas ações e, com isso, financiar a sua atividade de uma maneira mais barata, sem ter de pagar os juros escorchantes a que se submetem as empresas no Brasil. Exatamente. Não que afasta o mercado financeiro, mas cria essa alternativa de capitalização. Né? Há uma previsão até de fundos de investimento, e a gente sabe que existe muito dinheiro por aí, a procura de locais ou de ambientes de negócio para alocar esses recursos,
E por falta de regulamentação, por falta de segurança, até do próprio investidor a respeito de responsabilidades futuras, acaba não acontecendo esses aportes de recursos. E acho que a lei, em boa hora, ela traz essa inovação claro, precisa de todas essas regulamentações, mas acho que ela é um avanço realmente grande e, com o tempo, tanto o implemento jurisprudencial como doutrinário vai refletir na legislação e vai melhorar esse diploma legal que acho que cada vez mais será importante na vida do país. Doutor Valfrido, como que a nova lei vai promover maior segurança jurídica para os empreendedores? Olha, eu acabei de dar alguns exemplos, um exemplo em particular que é muito importante. Nós advogados, que criar malabarismos técnicos, por exemplo, para fazer a distribuição desigual de dividendo, criar classes de ações distintas, né, para poder dar mais dinheiro, por exemplo, para aquele que tinha ideia, mas não tinha dinheiro. Esse é um exemplo, né? A outra coisa é a possibilidade de você ter uma captação com base em ofertas públicas, né, que hoje não é possível, então cria-se uma série de informalidades para tentar suprir essa ausência de vias de direito, né? Quando você para pensar que os documentos obrigatórios estão hoje publicados num jornal que vai para a lata de lixo, então isso é essencialmente falta de segurança jurídica. A comunidade, os credores, aqueles stakeholders que gravitam no entorno das empresas, não tem informação, porque a informação foi para a lata do lixo, ao invés de estar num site onde todo mundo tem acesso, pode ler as demonstrações financeiras, pode ler relatórios da administração e aí por diante, né? Nesse sentido, a lei é brilhante. Eu que tenho minhas ressalvas a esse governo por uma série de motivos, sou obrigado a dizer que o Ministério da Economia agiu bem ao introduzir essas mudanças na lei complementar, que é uma lei complementar de iniciativa do governo. E é interessante, né? Pois não, doutor Haddad. Não, ok. Vamos fazer. Não, pode terminar o raciocínio para a gente fechar o bloco. É interessante, né, que o governo até tentou, numa medida provisória, que esses balancetes, essas prestações de contas fossem feitas através da internet, né, enfim, de sítios eletrônicos, né, e essa MP acabou não se convertendo em lei e isso caiu por terra. E agora pegaram carona nessa lei e criaram, embora com limite, até acima de 78 milhões, me parece que prevalecem as regras antigas. Mas já é um avanço e acho que vamos chegar lá. E é importante que o doutor Valfrido disse, né, na internet, a memória está sempre presente, né? Nos diversos meios aí de compactação e guarda de dados. E fica muito fácil, ao invés de realmente ir para a lata do lixo ou para servir aí para casinha de cachorro, né? Vamos dizer assim, é o que está acontecendo hoje, né? O mundo mudou, a verdade é essa, né, gente? Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes com Via Justiça. Estamos de volta com Via Justiça, hoje falando sobre o novo marco legal das startups. Participando do programa, o juiz Adilon Claver de Rezende, da 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, e o advogado Valfrido Vardi, que é autor da ideia das sociedades anônimas simplificadas. Eu pergunto para o senhor, doutor Valfrido, na prática, o que isso vai significar para a economia do país, esse novo marco legal? O que ele vai ocasionar? Carla, essa é uma pergunta muito importante. Pelo seguinte, a gente tem de entender que 90% das empresas que nascem hoje vão morrer, vão deixar de existir em, no máximo, um ano. 90% de morte empresarial, no máximo, em um ano. Um ano? E por que isso? Em um ano morre 90, 90 acaba. Isso significa dissipação de poupança, então aquelas economias que a pessoa usa para estabelecer aquele pequeno negócio vão embora. Ela perde aquilo.
Isso significa profundo problema no mercado de crédito, porque muitas vezes a empresa acaba com dívidas. Terceiro lugar, representa um drama na vida das pessoas. Né? O que o governo está fazendo com uma lei como essa? Ele está criando mecanismos, vias de direito, para diminuir essa mortalidade empresarial. Isso é ótimo para o Brasil. Por quê? Porque representa vitalidade empresarial, representa diminuição de custos de criação, de manejo, possibilidade de financiamento, de profissionalização no médio e longo prazo, mais tributação, porque viva por mais tempo, a empresa paga mais imposto, o aumento de postos de trabalho, e significa, obviamente, geração de riqueza e competitividade para o país. Exatamente. Só pode ser bom. Bom demais. Compartilho com o Dr. Valfrido todas as observações que ele fez. E é interessante a gente notar que o grande salto tecnológico, econômico, dos chamados tigres asiáticos foram baseados em modelo de negócio como das startups. Ou seja, estamos atrasados, né, doutor? É isso mesmo, vem muito tarde. Muito Tudo tarde, que eles fizeram a partir dos anos 70, final dos anos 70, nós estamos fazendo agora, na segunda década do século XXI. Mas ainda bem que veio, chegou, né, doutor? É isso mesmo, doutor. Isso, essa luz aí pela frente, né? E voltando a dizer, o mundo é dinâmico, a cada dia tudo muda, as relações mudam, as tecnologias mudam, né? O nosso pensar muda e as empresas também, e os modelos de negócio também mudam, né? Quem imaginava, né, que a gente teria aí uma empresa como Uber e várias outras, né, que são grandes inovações e está mudando radicalmente a maneira de nos relacionarmos com diversos tipos de serviços e de produtos. E o marco legal das startups no Brasil vem nesse sentido. Vem tarde, mas ainda vem a tempo, né? Temos aí tudo para nos tornarmos um país competitivo, como é a ideia corrente no momento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? É importante isso que o senhor está dizendo, porque, desculpa te interromper, cara, mas apenas para complementar, arrematar, essas leis, esses instrumentos jurídicos, eles têm um efeito concorrencial também. Porque se a gente não tem caminhos para beneficiar as novas empresas, nós vamos ter um mercado e uma economia de velhas empresas consolidadas e que acabam concentrando todo o poder econômico nas suas mãos. A ideia de startup é a ideia de disrupção, de você colocar no mercado um agente econômico que não é aquele monstro, aquele conglomerado. Ele começa com uma ideia, com uma faísca, e pode virar um Google, pode virar uma Microsoft, pode virar um Uber, como disse o doutor Adilon. Exatamente. E o papel do Estado é criar mecanismos, instrumentos e vias de direito para que isso aconteça. Faz bem para a competição, para a concorrência. O senhor fala aí do papel do Estado, e um dos pontos da nova lei são as compras governamentais, né? E criou-se um regime especial para a contratação pela administração pública. Eu gostaria que os senhores falassem sobre esse relacionamento com a coisa pública, as startups com a coisa pública. Doutor Adilon, olha, eu achei fantástica essa solução, porque grande parte das empresas novas, elas são recebidas com receio, especialmente no mercado tradicionalista como é o brasileiro, né? Que agora está despertando aí para as novidades, vamos dizer, para a modernidade dos modelos de negócio, elas são recebidas com muito receio. E essa possibilidade de que o poder público possa contratar até com risco tecnológico do serviço ou do produto a ser ofertado, isso é importante. E criando condições especiais e até mesmo abrindo mão de regras de regulação do mercado ou de entidades reguladoras para atender aquela empresa ou aquele negócio que está nascente e, às vezes, não tem nem no mercado empresas já consolidadas que possam ofertar, mas existe a tentativa da inovação através da startup e o receio, até porque as regras do poder público são muito rígidas,
não permitia dar essa oportunidade. E então ela transforma o poder público em parceiro de primeira hora, em parceiro a ser chamado, com obrigação de abrir vamos dizer, o seu mercado, as suas atividades para essas inovações. Eu achei extraordinário, acho que é um grande passo e que vai dar muito certo, né? Imagina, Carlos, alguém desenvolve uma tecnologia nova, por exemplo, para uma contenção de encostas. Aí está se fazendo a rodovia ou precisa conter uma encosta aí numa área na área da periferia, por exemplo, e não tem quem... E às vezes aparece alguém com uma situação nova, mas assim, não, aí o poder público, nós não podemos contratar porque não existe previsão, não existe comprovação. Por esse como é que eu falo, mecanismo introduzido na lei, essa empresa vai poder ofertar o seu negócio, o seu produto, e ele poderá ser tentado. E ainda que tenha um risco de não dar certo, né? É possível isso. Então, acho que a vinda do poder público como parceiro é um grande abridor de oportunidades, incentivador de oportunidades para as startups. Achei fantástico. Doutor Valfrido, especialistas consideraram que não foram acrescentados à nova lei modificações importantes nas áreas trabalhista e tributárias. Como o senhor vê isso? Olha, eu acho que sempre vai ter coisa que podia melhorar, podia ser diferente, né? Mas nós temos que observar essa situação da seguinte forma, em complemento ao que o doutor Adilon disse. Todo mundo fala, e o Paulo Guedes é um sedizente liberal, mas ele compreendeu bem, pelo menos ele e sua equipe neste caso, que o Estado tem um papel de transformação dos sistemas econômicos, sociais e econômicos, né? Quando a gente exige de uma empresa que ela tenha um histórico financeiro e de serviços prestados, de produtos vendidos à administração para que a administração possa contratá-la, nós afastamos desde logo os entrantes, que não têm esse histórico, né? Quando a lei incentiva a contratação de produtos e serviços de startup, o que precisamente faz o Estado é atuar na economia para mudar o sistema econômico e, de certa forma, incluir entrantes, né? Aí vai ter... Oi? Perdão? Abrir a porta. Abrir a porta. Uma nova. Claro, vai ter gente... ideias. Claro. Vai ter gente que vai dizer assim, não, mas a regulação das relações de trabalho é muito pesada para as startups, né? O contrato de trabalho é oneroso para a startup, tinha que ser mais simples. Bom, mas tem um outro lado, tem o lado do trabalhador também, dos direitos sociais. Não é uma equação fácil de resolver, né? Nós temos uma startup que está começando, mas nós também temos um trabalhador que precisa ter direitos garantidos. Matéria tributária. O Estado precisa arrecadar, né? Outro dia eu estava ouvindo um cliente meu que abriu capital, uma empresa de grãos, na realidade, uma empresa de sementes, dizendo, olha, todo mundo se organizava como produtor agrícola porque era mais barato, tinha incentivo fiscal. Mas a questão tributária é a questão crédito-débito. E eu cheguei à conclusão que tinha que me organizar como empresa. Se não fosse isso, eu não teria aberto o capital e feito uma oferta pública de mais de R$1 bilhão e minha empresa não valeria R$1,5 bilhão. Então, essa questão tributária é meio que um mito no Brasil. Se você tiver capacidade de organização, se você tiver eficiência, né, você só paga imposto com base naquilo que você ganha. Você não paga mais imposto do que você ganha. Se você souber contingenciar seus custos, né, é possível organizar a atividade empresarial, e aí é um exemplo, uma atividade empresarial que era tipicamente organizada como empreendedor individual, um agente agrícola individual, quando passa a ser organizada na forma de uma sociedade anônima, vira um colosso. Doutor Adilon, no bloco anterior, eu me lembro que o senhor falou investidor anjo. E a lei ela traz a inserção do conceito de investidor anjo. Eu gostaria que o senhor explicasse isso e, em seguida, partisse para as nossas considerações finais, colocar o que o senhor achar importante, que eu não tenha perguntado,
que a gente não tem abordado até aqui. Ok. O investidor anjo, ele já existia. Eu não conheço uma previsão ainda legal do investidor anjo, mas eu sei que ele existia até por esse contato meu com as startups, em razão, como eu disse no início, do meu filho que trilhou por esse caminho, né? O investidor anjo, ele é aquela pessoa que vai aportar, pessoa que pode ser, inclusive, pessoa jurídica, que vai aportar recurso na startup, mas sem os riscos da atividade. Ou seja, ele pode até fazer uma opção de se tornar sócio, de ter uma parte do capital social por ações ou por cotas, dependendo da organização da empresa, mas ele não necessariamente tem essa obrigação. E como investidor, ele vai ter a sua remuneração baseada no faturamento da empresa, quer dizer, nos lucros da empresa, e não participa diretamente dela. O investidor anjo, ele não tem nem poder de influência no gerenciamento da empresa. Mais ou menos isso, o investidor anjo. Existem alguns programas de televisão que mostram muito bem essa figura, né? E até muito interessante. Eu não sei se está aqui o nome de algum dos programas, tem programa tanto no Brasil como no exterior que mostra muito bem, e é uma parceria que funciona muito, fantasticamente, né? É muito interessante. Uma coisa, Carlos, que eu gostaria de colocar é que eu procurei bastante na lei, eu pesquisei, e, infelizmente, ainda não saiu a regulamentação do contrato de vesting, que é um meio fantástico para as startups, em que a pessoa entra com expertise, não é? Durante um determinado tempo e com a possibilidade de se tornar sócio da empresa, né? Com a participação no capital social durante um tempo. Ele tem um tempo ali de maturação da sua necessidade para a empresa. Se não for aprovado, isso não vai à frente, mas, infelizmente, não foi regulamentado ainda. Eu espero que venha, até porque a gente já sabe que algumas situações em que a experiência da pessoa não foi aprovada acabou desaguando na Justiça do Trabalho. Caso em que foi acatado como relação de trabalho e outros não. Então, seria importante demais a regulamentação do contrato de vesting. E hoje ele é concebido como contrato atípico, lá do artigo 425, se não me engano, do Código Civil. Então, seria importante isso aí. Acho que é um passo que a gente vai ter que chegar a ele. Considerações finais do senhor, doutor Valfrido. Olha, eu primeiro gostei demais dessa conversa. Acho que a gente teve um diálogo muito sintonizado aqui, todos nós, e adorei ouvir o doutor Adilon revê-lo. Acho que nós temos aqui uma oportunidade muito grande para o Brasil na Lei Complementar 182. Apenas para, de alguma forma, contribuir para a reflexão do doutor Adilon sobre o investidor anjo, nós sabemos que, no Brasil, é tênue a linha entre o investidor, o sócio e as responsabilidades inerentes a cada uma dessas posições. As responsabilidades inerentes ao provedor de capitais na condição de financiador externo são umas. As do sócio, sobretudo com ingerência na administração, são outras. Nós precisávamos, nessa situação de empresa emergente, proteger o investidor. Porque tem medo de investir e acabar sendo obrigado a pagar a conta por aqueles que organizam a empresa que não deu certo. Eventualmente emprestou lá 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais e é obrigado a pagar 10 milhões que a empresa acaba devendo porque não funcionou, não deu certo. A gente afasta e encarece o capital. Portanto, eu tenho de louvar essa iniciativa. Dentre um mar de coisas negativas que a gente tem visto no Brasil, sobretudo desde o início da pandemia, essa é uma boa coisa que aconteceu. E é um prazer ter conversado com vocês neste programa, com gente tão habilitada e tão inteligente sobre essa coisa boa que aconteceu nos últimos tempos no nosso país. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui.
nós conversamos com o juiz Adilon Claver de Rezende, da 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, e com o advogado Valfrido Vardi, que é autor da ideia das Sociedades Anônimas Simplificadas. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Você conversa com a gente pelo nosso e-mail viajustiça@mages.com.br e nos acompanhe pelas redes sociais da MAGES. Muito obrigado por sua audiência. Até o nosso próximo encontro.